Hare Krishna. Muito bem, então eu vou dar sequência aqui no nossa, chama-se Krishna Katha, que significa conversar sobre Krishna. E conversar sobre Krishna, os passatempos de Krishna, produz, né, no coração o estado que é o que nós almejamos, amor puro pelo Supremo, né, amor puro por Deus. E isso é o que nós precisamos para chegar nesse estágio para sermos candidatas almas, né? Almas, candidatas elegíveis para a liberação. Na verdade, o próprio amor por Krishna em si já é o suficiente para produzir o estado de liberação. Mas então, Krishna, Devaki, então, né, como nós falamos lá da última vez, ela teve o seu oitavo, né, filho, Krishna. Só que o que acontece? O que aconteceu? Quem se lembra no detalhe, quando Devaki ficou, né, gestante, ela ficou gestante de Krishna, não é contra a própria vontade dela, mas ela ficou gestante pelo misticismo do absoluto, né? Não foi ela ela já sabia que o sétimo filho dela seria assassinado por Krishna, por Kansa. Kansa já tinha programado que esse filho dela morreria. E ela sabia, então ela como mãe não quis gerar um filho para que esse filho fosse assim, morto, no caso, né? Então ela informou, ela deixou claro para o Kansa, que seria o assassino do filho, que ela não teria filho, que ela não gestaria. Então ela tinha assumido para si o ascetismo ou o celibato, e que ele, portanto, poderia ficar tranquilo que não haveria filho nenhum mais. E ela não produziria filhos. Isso ficou, né, entendido, não houve uma declaração da Devaki informando isso daí, mas ficou claro, né, nenhuma mãe em sã consciência teria um filho para entregar para uma pessoa que o mataria, né, nenhuma mãe faria isso. E a Devaki também titubeou, né, no momento quando ela teve o último filho, o sétimo filho, ela interrompeu os processos de gestação, de possível gestação. Então ela simplesmente parou, né, com o programa de produzir filhos. Só que o que acontece? Os passatempos de Krishna já estavam programados para serem ativados. Já havia, né, uma programação para que os passatempos de Krishna fossem e assim, tivessem o seu movimento normal, ou seja, né, acontecessem. E para isso a Devaki necessariamente precisaria, né, ter um filho. Tem um personagem dentro desse contexto que ele chama-se Narada Muni. Narada Muni. Esse Narada Muni, ele tem todos os roteiros, ele é como se fosse um co-diretor, né? Na verdade ele é o diretor, ele é um dos diretores, são vários diretores. Narada Muni é um diretor, tem uma diretora que é a Vrinda Devi, ela é uma diretora, ela dirige os passatempos de Krishna em Vrindavana. Narada Muni dirige os passatempos de Krishna fora de Vrindavana, ou antes dele chegar a Vrindavana. Então ele tem, né, ele tem esse papel. Narada Muni tem esse papel fora de Vrindavana. Ele é o diretor dos passatempos das lilas de Krishna fora de Vrindavana. E Tulasi Devi, ou Vrinda Devi, é a diretora dos passatempos de Krishna dentro de Vrindavana. E a Yogamaya, que é a potência interna de Krishna, é a diretora geral de todos os passatempos de Krishna ou de Vishnu, tanto dentro ou fora. Ela é a diretora geral. Então nós temos uma diretora geral, que é a Yogamaya, e essa diretora geral, ela
ela se manifesta originalmente dentro dos passatempos de Krishna em Vrindavana como uma senhora um pouco mais velha, como se fosse um guru, né? uma sábia. O nome dela é Purnamasi. E ela ela assume para si o papel de uma avó de um dos amigos pessoais de Krishna. O nome dela é Purnamasi. E ela também faz o papel da mãe do guru de Krishna, que chama-se Sandipani. Esse Sandipani vai ser o professor, o mestre, o orientador de Krishna, enquanto Krishna ele vai para a escola. E Purnamasi, ela assume então, a Yogamaya assume a forma da Purnamasi, que é a mãe do mestre de Krishna. E ela é a diretora geral de todos os passatempos de Krishna, fora e dentro de Vrindavana, em todas as áreas. Já o Narada Muni, ele é o diretor do passatempo de Krishna fora de Vrindavana. Ele não tem muita jurisdição, muito controle dentro de Vrindavana. Dentro de Vrindavana, quem controla é Vrindadevi, ok? Então são 3 diretores assim, que a gente pode considerar aí, tá? Muito bem. Então o Narada Muni, ele tem uma das atribuições desse ser. Ele é um sábio. Muni significa sábio. E Narada significa, ele era antes do nascimento dele, como Narada Muni, ele era um semideus da categoria Gandharva. Existem vários tipos de semideuses, que são os chamados devas. Tem uma classe de devas que são chamados Kinnaras. E esses Kinnaras, esses possuem asas. Esses são parecidos com os anjos, né, que os cristãos adoram. Agora, tem uma classe de devas que são chamados Kinnaras. E eles possuem, sim, esse conteúdo aí, que são as asas. Agora, os Gandharvas, eles são normalmente artistas. Eles são músicos, poetas, pintores, declamadores. Todo tipo de atividade cultural, os Gandharvas são especialistas aí. E o tipo de cultura que eles produz estado de êxtase nas pessoas. É como se fosse não tem, no caso, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, ouvindo uma ópera ou ouvindo uma música clássica, entra em estado de êxtase e chora de emoção. Então, isso é êxtase cultural, né, que vem do refinamento do espírito e do intelecto, da cultura. Então, os Gandharvas, eles são especialistas nessa área, produzir nas pessoas estados de êxtase com as produções culturais deles. E o Narada Muni, eles são muito bonitos, eles são muito belos, normalmente os artistas são muito belos, e aí todo mundo quer ir lá e ficar com o artista e tudo. Então, os Gandharvas, eles são a classe de semideuses ou de devas mais belas, assim, simetricamente mais bem formatada, né, dentre os devas. Esses devas, eles são os devas que seria aí, na categoria, eles seriam os devas kanishtas, que são os devas básicos, que compõem a estrutura da fase deva, né, que são os semideuses, chamados semideuses, é a fase deva, próxima fase. Além dessa fase inicial, que é a fase kanishta, tem outras fases devas, que são as fases em que as pessoas ali, os devas ali, as divindades ali, já estão mais relacionadas com Vishnu, que já tem uma função muito mais, digamos assim, pedagógica em relação à manutenção da estrutura do universo. Eles são como que fossem pais, digamos assim, né, do universo, são cuidadores, são os guardiões, né, são os tutelares, é como se fosse o conselho tutelar de um lar, que é o universo. Então eles são os diretores do conselho tutelar, que seria do universo. Só para ter uma metáfora para a gente entender, né? Mas quando a gente fala de Deva, tem uma classe que é uma classe superior. Então essa classe superior de Devas são a classe que interferem nos Rishis, ou seja, que potencializam os Rishis
para que os rishis tenham compreensão de Deus e assim consigam educar, né, os seres humanos, enfim, as pessoas ao redor deles. São chamados rishis. Então são os devas superiores que têm essa função de produzir conhecimento nos demais. Os devas, como esses que nós estamos mencionando, às vezes, quando aqueles que são acostumados com as escrituras e tal, e olham lá as descrições dos semideuses, das batalhas dos semideuses e tal. Então, essa descrição dos semideuses aí são os semideuses que são os canistas. São aqueles que são piedosos e obtiveram resultados piedosos por praticarem o conhecimento védico e eventualmente eles se absorveram no conteúdo aí que é justamente a felicidade celestial, né? Então eles vivem lá nos planetas celestiais, se divertem, são como, né, playboys, digamos, né? São filhos são os riquinhos do universo e eles têm esse bom karma de terem feito os atos piedosos e eles desfrutam de beleza, opulência ilimitada e tal, etc. E os Gandharvas são uma dessa categoria de semideuses. E dentre essas categorias de semideuses estão os Gandharvas, né? Desculpa, são os Gandharvas. E os Gandharvas, eles são muito belos, muito graciosos e são artísticos. O Narada Muni, ele era um desses semideuses, um desses devas aí. Em certa ocasião, o que aconteceu? Ele zombou de um sábio. Havia um sábio, na verdade era um sacerdote, né? Um deva superior, um sacerdote, que eventualmente, né, eles vêm também para fazer programas espirituais entre os semideuses, para dar consciência também aos semideuses. E o Narada Muni, ele era um Gandharva muito belo e muito atrativo, então as moças da corte celestial sempre se encantavam com ele, principalmente quando ele tocava instrumentos e cantava. Ele era um artista. E quando esse sábio estava presente, como todas as atenções estavam voltadas para o Narada Muni, o Narada Muni meio que menosprezou e zombou da importância das orientações que o sábio estava dando. Na verdade, esse sábio, ele era um semideus chamado Pitri, Pitri significa pai, né? São pai, né? Ou seja, numa categoria superior, que seriam autoridades, né? E precisam ser respeitadas enquanto estão falando. O Narada Muni, como tinha muito respaldo social, né? Ele estava assim, empolgado com o grito da torcida, até por ser também uma pessoa muito bela. Ele então menosprezou a presença dessa pessoa e o resultado, ele falou inclusive uma grosseria lá, ele fez um descaso significativo. E o resultado foi que o Pitri, o semideus, né, o Deva, na verdade, observando o condicionamento de extremo orgulho e arrogância desse semideus, chamou em particular e disse para ele que nascer na forma humana seria importante para ele purificar-se do orgulho e da arrogância, porque aquele excesso de orgulho era permitido entre os semideuses, entre eles. Mas na presença de um Pitri, aquele orgulho precisaria ser cancelado. E o Narada Muni impôs a arrogância dele, o orgulho dele, na presença. É como, por exemplo, vamos supor, para dar uma metáfora aqui, imagina que um filho fume. Ele fuma, mas na frente do pai, ele tem que ter o respeito de não fumar. Educação de não fumar, se o pai não gosta, principalmente. Então o que esse filho, por inteligência, deve fazer? Não fumar na frente do pai, é muito simples. Por quê? Se fumar na frente do pai, vai dar rolo. Mas aí, o Narada Muni, então, a mesma coisa é o orgulho dos semideuses. É tolerável, é aceitável porque é natural, né? Pessoas belas, ricas e tal, etc. Então é natural que eles sejam orgulhosos, é compreensível o orgulho deles. Mas diante de uma autoridade superior, esse orgulho ele deve ser controlado, ele deve ser colocado em stand-by e deve se apresentar-se com humildade perante as autoridades superiores. O Narada Muni não conseguiu essa operação. Na época ele não era Narada Muni, ele tinha um outro nome, eu esqueci o nome dele. Mas ele então não controlou o seu orgulho pessoal
e roubou a atenção, ou quis, né, roubar a atenção, ou quis não, ele já tinha toda a atenção, então ele fez questão de manter essa atenção toda para si, e tirando a atenção do público, inclusive, que as outras pessoas queriam, né, dar atenção ao Pitri, ao Deva, mas ele assim, tocava o instrumento, ou conversava, né, em voz alta para as pessoas, né, enfim, ele foi orgulhoso. Depois da orientação, da palestra toda, que o Pitri, os semideus, né, ouviram do Deva, então esse Deva em particular, esse sábio em particular, chamou o Narada e informou, olha, eu acho que seria importante para você um estágio entre os humanos. Nascer, né, no nascimento inferior vai ajudar você a ter uma noção mais completa da relevância da posição que você assumiu como um semideus, e vai te dar mais paz de espírito também, porque você vai poder valorizar as coisas na devida proporção, tá? Não tenha isso como uma maldição, na verdade é um benefício. Você vai passar por uma terapia funcional por algum tempo, né? Segundo os cálculos humanos são alguns anos, mas isso vai ser muito bom para você, porque você vai se purificar do seu orgulho, tá? Prepare-se, você vai adormecer e vai nascer, e quando você despertar você será um ser humano, você será um ser humano. Isso vai passar rápido, mas é importante, tá? Por favor, organize-se. E assim foi. O Narada Muni adormeceu, e quando ele acordou, quando ele acordou, assim, tipo, quando a pessoa acorda já tem lá uns 7 anos de idade, né? Quando ela toma consciência de que está acordada, né? E quando ele viu a si mesmo acordado ou desperto, quando ele tomou consciência da própria existência ali, daí então, nesse momento, ele já tinha por volta de uns 7 anos de idade, e ele era filho de uma mãe solteira, né? A criança nasceu, o pai faleceu, e a mãe então cuidou da criança, né? A mãe ela cuidou do filho sozinha, né? Sozinha. E ele então tinha esse estigma com ele de ter mãe, mas não ter um pai, primeiramente. Então ele nasceu sem um pai. O pai, normalmente, qual é a função do pai dentro de uma família? Ele proporciona ao filho o status de orgulho, né? Porque um filho tem um pai. O meu pai é isso. Porque um filho normalmente, o meu pai é jogador de futebol, o meu pai é bombeiro. Porque meu pai é policial, o meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então o pai transfere ao filho a característica do orgulho pessoal, né? Então, como o Narada Muni estava numa terapia, ele nasceu sem o pai. Então ele não podia dizer, meu pai. Então ele já veio sem essa função. Por quê? Porque ele estava sob treinamento, né? Então foi necessário essa função ausência. E bom, e ele era muito pobre, a família era muito pobre, a mãe era muito pobre, né? Então também tinha a escassez de que ele não podia, ele tinha que ficar junto com a mãe para cuidar da mãe, para ajudar a mãe, porque a mãe não tinha como mantê-lo na escola, etc. Então ele também nasceu e cresceu numa condição de escassez cultural, né? Ele estava muito orgulhoso porque ele era muito culto, muito belo, etc. Então ele nasce sem orgulho, que é a função pai, ao mesmo tempo nasce sem cultura, ou seja, sem acesso à cultura, no estado de carência. Porém, a mãe dele era uma mulher muito piedosa, muito pura e casta, né? E ela era uma devota de Vishnu. Uma devota de Vishnu. Ela era uma serva, uma devota de Vishnu. E por compaixão a ela, os devotos de Krishna, os devotos de Vishnu, sabendo da necessidade dela, da carência, né, de estrutura dela, sempre a ocupava em atividades pessoais, ou seja, dava algum serviço para ela, e nesses serviços ela ganhava, né, algum trocado ali, e ia mantendo a vida dessa forma. Bom, quando acontece
não sei se vocês já ouviram falar na Índia, tem as monções, que são 4 meses de chuva. Muita chuva mesmo. Então, nesse período, as pessoas elas costumam não viajar, elas costumam não ficar somente em casa, né? Não há muita movimentação na Índia nesse período. Isso é o período chamado Chaturmasya. Chatur é 4. E Masya, quer dizer meses, 4 meses. É 4 meses de retiro espiritual, de restrição. E nesse período, um grupo de Vaishnavas, de servos de Vishnu, estavam peregrinando e decidiram parar num pequeno vilarejo onde o menino Narada residia com a sua mãe. E esse grupo de peregrinos, de mestres espirituais, alugaram ali um ashram, se instalaram no ashram e permaneceram no ashram e precisaram de assistência, né? Alguma assistência para pegar lenha, para, enfim, cozinhar para os, né, etc. E essa senhora veio, né, a mãe do Narada Muni, se ofereceu para prestar serviço e o Narada Muni também ajudava ela. Então ele coletava lenha e tal, etc. E os sábios despertaram amor pelo Narada Muni. Por quê? Porque ele não era uma entidade comum, ele estava ali numa condição, né, obscurecida, mas ele tinha uma potência com ele. E os sábios perceberam a refulgência, perceberam a natureza interna do menino e se inclinaram a ensinar a ele técnicas de conceitos acerca do conhecimento espiritual. Então, durante os 4 meses, o menino ficava ouvindo os assuntos sobre Krishna, que é o que nós fazemos aqui, né? O Krishna Katha, ficavam ouvindo. E depois das refeições, os sábios sempre deixavam, né, alguma comida para ele. E ele então comia também. Então ele comia daquilo que os sábios, os Vaishnavas, ofereciam. Isso chama-se Maha Prashadam. Maha significa grande, Prashadam, misericórdia. Então uma grande misericórdia. Quando você come comida que foi antes tocada por pessoas puras, a pessoa que come se purifica. É igual aquela sementinha lá das árvores, né, de uma árvore do Amazonas, que a semente é engolida pelo peixe e quando passa pelo estômago do peixe, ela germina, né? Então, o alimento, quando antes é tocado, né, pelos devotos puros, desenvolve a qualidade de transferir para aquele que come, os remanentes, as mesmas qualidades espirituais daquelas pessoas santas. E o Narada Muni comia desses alimentos e ouvia constantemente os tópicos sobre o Senhor Supremo, a partir dos Vaishnavas. E isso despertou nele o amor imenso pelo Senhor Supremo. E assim ele vivia feliz, e ele estava sempre junto com os sábios, ouvindo, conversando. O interesse dele pelos assuntos do Senhor Vishnu foram a predominância nos 4 meses, era só sobre esses pontos que ele girava. Passaram-se os 4 meses, acabou o período da monção, os sábios então se despediram, deram os dakshinas, né, pelos serviços prestados e se retiraram. O menino ficou desolado, porque como ele não tinha pai, ele nunca teve a experiência de pai, apesar de que nas vidas indianas uma criança tem 200 pais, todo mundo é pai, né? Se tem um menino aqui e tem tá fazendo uma peraltice aqui, uma pessoa pode não saber nada da criança, mas se a criança fizer alguma peraltice, aquela pessoa pega uma varinha e pode até inclusive dar nas pernas da criança, não importa, não é filho, todos são filhos de todo mundo cuida de todo mundo, entende? Então assim, é uma comunidade muito bem policiada, vigiada, onde todos são pais e todos são mães, né? Uma espécie de comunismo familiar ali. E inclusive, por exemplo, eu, né, fiz algumas experiências, né? Eu não era assim, mas quando eu via uma criança fazendo alguma coisa, eu chamava a criança e dava bronca. Os outros indianos que me viam dando bronca na criança porque a criança estava fazendo alguma coisa errada, fazia assim, eu olhava para eles e perguntava, ok? Eles faziam assim, tikati, good, bhalo, que significa bom, muito bom, muito bom.
Então, assim, uma criança é educada por todos, né? Mas o que acontece? Faltava para o Narada Muni a afetividade, né, de família, de pai. Foi o que ele experimentou com a convivência com aqueles sábios que o acariciavam, né, que abraçavam ele, porque ele era um menino muito gracioso, prestativo, gentil, limpo, né, organizado. Então pessoas assim encantam as outras. Então os sábios adotaram ele como filhinho, né, durante esse período. E ele teve uma experiência de ter pais amorosos, pessoais. Isso o deixou completamente desamparado quando esses pais se retiraram. Ele então se sentiu completamente desamparado. E ele chorava. Acordava chorando e ficava andando, procurando eles e nada. E chorava porque eles saíram pela manhã, os sábios saíram pela manhã, né? Para justamente não, assim, deixar nenhum... Porque eles fazem isso, eles saem, como eles chegam do nada, saem do nada também. Então eles desapareceram. E o Narada Muni ficava procurando eles e chorando e tal. E estava desolado. A mãe contraiu um problema. Eu acho que a mãe, ela faleceu, né? Eu não me lembro exatamente do detalhe, mas ela faleceu. Nesse período, ela faleceu e o menino ficou órfão. Então, no momento em que ele ficou órfão, ele então, por arranjo da providência, né? O Senhor Vishnu recolheu a mãe, porque ela também era uma devota pura, na condição de uma serva, mas uma devota pura. Então o Senhor Vishnu recolheu a mãe, levou a mãe de volta ao lar, de volta ao Supremo, recolheu ela para transcendência, e o menino ficou disponível. O que ele fez? Imediatamente saiu na procura dos sábios. Foi na direção dos sábios, em busca dos sábios. Só que assim, ele nunca encontrou os sábios de volta, né? Ele nunca se encontrou novamente com eles, mas no caminho ele passou por muitas cidades, ele conheceu muitos outros sábios também. E num determinado momento, que ele estava já adulto, já jovem, né, assim, ele parou numa árvore e ele estava sempre pensando, sempre meditando naqueles sábios e entoava os mantras, e ele estava em busca daquelas personalidades exaltadas. E o coração dele estava sempre purificado porque ele estava sempre em busca da associação dos devotos puros, daquelas pessoas santas. Então, quando nós estamos sempre desejosos de nos associar com pessoas purificadas, isso já demonstra a purificação do nosso próprio coração. Quando nós temos muitas coisas para fazer e a associação com pessoas purificadas é meramente uma questão técnica, isso também demonstra a nossa condição de contaminação existencial. E o Narada Muni estava sempre buscando, né, essa associação santa, essa associação divina. E ele, né, finalmente, então, num determinado momento, enquanto ele estava lá numa cidade, ele parou embaixo de uma árvore, se sentou embaixo dessa árvore, fechou os olhos e, sentindo saudades, não é, dos seus pais queridos de coração, começou a entoar os mantras. E nesse momento que ele aprendeu a como meditar no Senhor Vishnu, a como pensar em Vishnu. Primeiro, pensar nos pés, ir subindo, nas pernas, na cintura, no peito, nos braços, no rosto, no cabelo, nos olhos. Então, a forma de Vishnu vai aparecendo perante a pessoa na medida em que ela vai meditando gradualmente na forma de Vishnu. E Narada Muni era um devoto de Vishnu. Ele não era um devoto de Krishna. Krishna não estava dentro do contexto nesse momento. Era apenas Vishnu. Então, ele meditava em Vishnu. E Vishnu, na posição de Vishnu, devido ao fato de que Narada Muni ele tinha tido um nascimento auspicioso no ventre de uma mãe divina, uma mãe Vaishnavi, então Vishnu naturalmente sentia compaixão por ele, naturalmente sentia amor por ele. E o desejo dele de se encontrar com Vishnu era de tal maneira intenso que Vishnu apareceu perante Narada Muni. Ele apareceu. Quando Narada Muni abriu os olhos, ele viu pessoalmente a forma de Vishnu. Vishnu estava diante dele com um leve sorriso, né? Um leve sorriso no rosto,
os olhos de Lotus e Narada Muni então entrou em estado de choque. A primeira reação é prestar reverência, prestou reverência. Vishnu então toca na cabeça de Narada Muni e pergunta a ele se ele está bem, né? Você está feliz? Eu vejo que você está sempre em busca dos meus devotos queridos e isso me torna automaticamente prisioneiro do seu amor. E o seu amor é tão perfumado e gracioso que da minha morada eu sinto o perfume do seu amor. O que você deseja de mim? Narada Muni então, naquele estado de êxtase, conversando com Vishnu, expressa, né, o seu desejo interno no coração de estar sempre associado com Vishnu e sempre ter no coração o amor aos pés de lótus dos Vaishnavas, e que aquela visão, e que ele pudesse ver Vishnu a todo momento, eternamente, sempre. Então Vishnu diz para ele que assim será feito, ele sempre estará no coração de Narada Muni e ele sempre o verá na sua forma suprema no coração, que bastasse ele invocar e Vishnu apareceria no coração. Deu a bênção para Narada Muni, informou a ele que Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare
You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.